Beleza? Vamos falar hoje sobre a indústria brasileira, a indústria nacional, tá? E tentaremos ser concisos e vamos aqui começar a falar das fases da indústria brasileira. Você me diz, professor, quantas fases nós podemos colocar? Eu coloco 5. Professor, no livro que eu li tinha 4. Professor, na minha apostila tinha 3. Ah, tem 6. Como eu sempre digo, classificações são subjetivas, ou seja, depende de quem as fez. Agora, é tentar ali colocar as situações dentro das provas, entendendo os mecanismos gerais. Então vamos começar aqui, filho. 5 fases para facilitar a sua vida de forma didática. A primeira fase, ela é chamada de fase pré-industrial. É uma fase que daqui a pouco explicaremos que se caracterizou pela proibição de manufaturas e produtos industrializados no Brasil. Ela foi até meados do século XIX. Quando falamos meados, estamos nos referindo aqui, mais ou menos no meio do século XIX, tá? 1830, 40, 50, 60, isso são os meados do século XIX. Quando nós falamos segunda fase, a segunda fase industrial, ela vai ter início, ela tem início, é chamado de industrialização incipiente. O que é isso, professor? Início da industrialização. Ela tem início nos meados do século XIX. Lembra? E alguns falam que ela vai até mais ou menos a Primeira Guerra Mundial, outros vão até o governo Vargas. Isso não vai modificar a estrutura, de todo o processo de classificação, tá? Daqui a pouco vamos explicar sobre também. A terceira fase é a chamada fase do nacional desenvolvimentismo. Termo muito utilizado hoje, Estão falando muito sobre essa questão do nacional desenvolvimentismo. E aí na época do governo de Getúlio Vargas, quando você vê lá FGV, Fundação Getúlio Vargas, não é? A quarta fase que nós temos é a fase chamada de início da internacionalização da economia. Início da internacionalização da economia brasileira. E ela vai ser marcada principalmente por aquele presidente, o presidente Bossa Nova, J.K. Juscelino Kubitschek. Mas também aqui entram os governos militares. Por isso que eu falo que fase cada uma depende de cada um. Tem gente que separa a classe militar, por exemplo, o governo militar, desta quarta fase, tá ok? E a quinta fase que nós vamos dar o nome aqui é a fase de abertura econômica, que tem início na época do governo Collor, o famoso governo Collor aí, que fez o confisco da poupança. Então, vamos dar aquela brecadinha. Nesse primeiro vídeo deveremos falar da primeira, segunda e terceira fase. No segundo vídeo falaremos da quarta e quinta fase, para não ficar uma coisa muito extensa, Até porque isso aqui é apenas para dar alguns parâmetros, como a gente sempre fala, o aluno também tem que procurar, tem que perquirir nos seus livros e apostilas, fundamentos para as suas provas de vestibular. Dá um tempinho aqui, dá aquela paradinha louco Abreu. Depois da paradinha louco Abreu, nós vamos falar sobre a primeira fase. E como eu falei para vocês, esta fase ela é caracterizada pela proibição no Brasil, de se montar aqui parques para manufaturas e produtos industrializados, tá? Então veja bem, esta fase provavelmente tem início com um alvará que foi feito em 1785 pela mãe de Dom João VI, que ficou conhecido como Dona Maria a Louca. Este epíteto, esse adjetivo de Dona Maria,
foi dado porque nos últimos anos de vida, nos últimos 25 anos praticamente, ela teve doenças que afetaram a sua psique e trouxeram a ela patologias mentais. Mas voltando aqui, ora, por que essa primeira fase? Por que essa proibição? O que acontecia é que era, segundo Dona Maria Louca, quando ela faz esse alvará, é para não perder a mão de obra rural, mão de obra nas atividades rurais, seja nas sesmarias, seja em diversos locais aqui do campo. Então não perder a mão de obra nessas atividades agrícolas era a desculpa. Entretanto, segundo alguns, na realidade esta proibição estava ali para garantir o mercado para produtos ingleses. Então, na realidade, a Inglaterra tem até algo que muita gente, né, agora as revisitações históricas dizem que não foi isso, mas ficamos com os velhos historiadores, não é, que consultaram alfarrábios e alfarrábios aí, meu amigo, que diz o seguinte, que a Inglaterra fez sua revolução industrial com ouro brasileiro. E na realidade, a burguesia, né, a nobreza portuguesa, ela não investiu nos parques industriais, por exemplo, em Portugal, e também a nobreza espanhola também não investiu pesado lá. E compravam produtos ingleses. Então havia necessidade de garantir o quê? Mercado para os produtos ingleses que entravam pesado na América do Sul. Então, nós vamos dar aquela outra paradinha louco abril para falarmos da segunda fase e depois terceira fase. E aí, continuando depois da paradinha, vamos ver a segunda fase, meu filho. A segunda fase, entendam bem o que nós vamos falar. Como eu falei para vocês, o nome que nós damos a ela é industrialização incipiente. Algo incipiente é algo que está no início. E ela vai realmente surgir nos meados do século XIX, quando nós começamos com algumas leis protecionistas, criando muitas vezes, não é, sobretaxas a produtos que vinham de fora. E aí seu professor de história principalmente vai trabalhar muito isso com, por exemplo, a tarifa Alves Branco em 1844, não é? Então esta segunda fase começa, não é, com as indústrias iniciais. E veja bem, seu avô, bisavô, mesmo seu pai, se tiver minha idade ou um pouco mais aí, ele vai falar para você que duas coisas que você fizer para abrir negócio não vão te dar prejuízo, que são justamente roupas e comida. Por quê? Porque as primeiras indústrias que realmente vão surgir no Brasil são as indústrias tradicionais. E as indústrias tradicionais, principalmente ligadas às roupas, à indústria têxtil e também à indústria alimentícia. Claro que você também poderá depois colocar numa prova que também surgiu a indústria de produtos de limpeza, também surgiu a indústria de calçados, mas a têxtil e alimentícia são as primeiras realmente a surgirem aqui nesse contexto. E essa segunda fase vai contar com uma situação interessante: o acúmulo de capitais, o acúmulo de dinheiro, principalmente em São Paulo, por uma oligarquia que passou a comandar, né, o Brasil, junto com os pecuaristas de leite de Minas Gerais, os barões do café. Os barões do café então começam a fazer esses investimentos, tá? Aí alguém poderia falar assim, professor, mas se eu me lembre, Barão de Mauá, lá no Rio de Janeiro, foi considerado um ícone, tem até um filme chamado Mauá. Sim, mas aí, né, Dom Pedro II estava com outros olhos. Os olhos eram as exportações da cafeicultura, que o Brasil era o país que produzia grande quantidade de grãos. Você deve lembrar que o café, para se você não lembra, o café era considerado como uma bebida de resistência, principalmente os americanos consumiam muito café em resistência à dominação inglesa, tá? Atentem para isso também. Mas vamos lá. O acúmulo então de capitais de São Paulo, os barões do café. E começaram também a ver o quê? A vinda de imigrantes, principalmente aqui
você teve imigrantes que vieram com novas ideias. No nosso canal nós temos vídeos sobre a imigração, a importância da imigração. Italianos, espanhóis e também alemães, mais para o sul, mas também esses três imigrantes, principalmente com ideias sindicalistas, socialistas e anarquistas. E o que acontece? Lembrem-se que quando o negro foi alforriado, ou seja, liberto, ele ficou excluído do processo industrial. Ele não era uma mão de obra qualificada para a indústria. Na realidade, nem o próprio branco aqui do Brasil era qualificado. Então quem trabalhava nas indústrias nacionais eram geralmente imigrantes. E eles já vinham da Europa com ideias que realmente chocavam-se com essas ideias aqui do Brasil. Tanto é que nessa segunda fase nós podemos dizer que surge a primeira greve geral no Brasil, que vai ser em 1917. Ela tem início em São Paulo e ela se propaga inclusive até o Rio Grande do Sul. Imagine no começo do século XX a propagação sem os meios de comunicação que nós temos hoje, não é? Por quê? Porque os trabalhadores eram expoliados. Os trabalhadores, isso não é ideológico, porra. Isso não é ideológico. É só você pegar um livro de história para ler. Eles recebiam multas muitas vezes porque chegavam atrasados, perdiam parte do salário, muitos ficavam escravos por dívidas com as empresas, não é? As horas de trabalho eram intensas, havia até trabalho análogo à escravidão, as crianças trabalhavam, não é? Naquela época. Então vejam, o pessoal fala, trabalhei, mas as crianças trabalhavam horas e horas, não há um limite para isso. Até por isso que no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem toda esta situação criada aí para a proteção da mão de obra daquele que é adolescente. Então, meu filho, nós temos essa segunda fase aqui, né? Mas vão surgir grupos poderosos no Brasil. E um dos grupos poderosos que tem, inclusive, acho que é a History Channel. A History Channel tem uma série chamada Gigantes do Brasil, que, se não me falha a memória, começa com Farquhar, vem o Gimli, vem o Matarazzo, Martinelli, tem mais outro que eu esqueci aqui agora. São 4 ou 5 grandes indivíduos que pensaram na indústria do Brasil e não falaram de Barão de Mauá, que eu achei assim fora de propósito. Mas um grupo poderoso que surgiu aqui foi o grupo do Conde Matarazzo, o Grupo Matarazzo em São Paulo, que foi um dos maiores grupos que nós tivemos na América e um dos maiores grupos do mundo, que depois da década de 70, com a globalização, não suportando a competitividade internacional, entrou em falência. Então agora vamos falar sobre a terceira fase, rapidamente, dando aquela paradinha louco abreu para você. Aí, há divergências da terceira fase. Cuidado com isso em provas. Pequenas divergências que não modificam o processo. Se você ficar muito apegado a minudências, velho, você não resolve uma questão em vestibular. Tem alunos que são excelentes que às vezes ficam pensando, será que é pegadinha? Não, cara, você tem que ter um contexto geral, uma abertura, não é? E os vestibulares hoje te pedem isso. Aqueles vestibulares de pegadinhas, muitos terminaram. Nem todos, mas muitos terminaram. Alguns dizem que esta fase vai ter início na Primeira Guerra Mundial. Entretanto, o pessoal fala que esta fase vai ter seu auge, com o presidente Getúlio Vargas, tá? Getúlio Vargas, presidente do Brasil, um dos presidentes que são citados nos livros de história. Ele teve praticamente 2 fases, ou 3, 1930 a 45, sendo que de 1934, né? 1937 a 45, tivemos, se não me falha a memória, o Estado Novo, que foi uma ditadura varguista, e depois Vargas estadista, quando ele entra de 1950 a 1954. Neste interregno entre reinos, entre essa fase de poder, nós tivemos o governo de Eurico Gaspar Dutra, Marechal Dutra. Olha, o que acontece? Esta fase, a terceira fase, ela vai ser baseada no processo que nós já falamos aqui, da substituição de importações. A pergunta que você faz para mim é a seguinte:
Substituição de importações. Por isso que o pessoal fala muito da Segunda Guerra Mundial nesse contexto. Por quê? Porque o Atlântico ficou bloqueado. Então a Europa e os Estados Unidos voltaram-se principalmente para a indústria bélica. E aí nós fomos obrigados a produzir, copiar as peças. Então a produção era para o mercado interno. Tá ok? A substituição de importações. Criarmos então mecanismos para substituir essas importações. E no caso também, nós tivemos aqui na terceira fase os investimentos pesados na indústria de base. Lembrando a vocês que é nesta fase que vão surgir, por exemplo, vai surgir aqui a CVRD, Companhia Vale do Rio Doce, a famosa hoje chamada de Vale. Temos também a CSN em Volta Redonda, Companhia Siderúrgica Nacional. Temos também o Complexo do São Francisco, a Chesf, Companhias Hidrelétricas do São Francisco. E também tivemos o surgimento da FENEME, Fábrica Nacional de Motores, para depois também termos em 53 o surgimento da Petrobras, que é a grande autarquia aqui brasileira. Então as indústrias de base, né, baseado no mercado interno, é o que nós chamamos, não é, a tríplice aliança do capital. O que foi essa tríplice aliança do capital, professor? Cuidado com isso. Quando você tem tríplice aliança ligada à parte de Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai é uma coisa. Tríplice aliança do capital significa o capital estatal que gerou a criação de infraestrutura e depois o capital privado nacional e internacional que geraram então as indústrias propriamente ditas. Lembrando ainda que nessa terceira fase, Getúlio Vargas, ele foi chamado de pai dos pobres e por alguns a mãe dos ricos, né? Porque acabava também passando a mão nos trabalhadores, a cabeça dos trabalhadores e também nas empresas. Mas não nos interessa isso, porque ele vai criar aqui direitos trabalhistas, como por exemplo férias, 13º e também a famosa carteira de trabalho da Previdência Social, a CTPS, não é? Então o Fundo de Garantia vai ser criado apenas no governo militar, para quem não sabe. Então é o seguinte, Getúlio Vargas cria direitos trabalhistas. Então entramos na terceira fase e o Brasil então começa a ser um país considerado industrializado, subdesenvolvido ou subdesenvolvido industrializado, não é? Um país não industrializado, mas que vai aos poucos se industrializando, gerando então o Brasil, não é? Lembramos também que no governo Vargas aconteceu o que nós chamamos de uma revolução agrícola. Na década de 30 acontece o crash da Bolsa de Nova York, na década de 20, não, final da década de 20, acontece o crash ou crack da Bolsa de Nova York, o café entra em crise e aí quando o café entra em crise vai haver uma diversidade agrícola no Brasil. Sempre que há uma revolução no Brasil, a gente fala às vezes salto industrial, tem que ter também uma revolução, um salto agrícola para acompanhar o processo de urbanização que leva muitas vezes ao aumento de expectativa de vida das pessoas e logicamente a deslocamentos como gerando pressão demográfica em alguns lugares, tá ok? Então esse vídeo fica aí rapidamente e falaremos no próximo, na quarta e quinta fases, ou falaremos da quarta fase e outra quinta fase, vai depender do tempo, não é, gasto em cada vídeo para não ficar muito longo e modorrento. Cola conosco, tamo junto, é nóis, que herói, já Elvis.